Viva! Doutora Graça de Freitas, médica de saúde pública, se calhar nem sequer é preciso apresentá-la, decidiu ser diretora-geral da saúde no período mais assustador para a nossa saúde nos últimos anos. Eh, Há sempre aquela pergunta que é onde é que estava no 25 de abril de 1974. Neste caso é, onde é que estava no dia e no momento em que leu a notícia ou alguém comunicou da OMS que a pandemia vinha aí? Olha, eu não sei onde é que estava nesse dia, porque para mim tudo começou muito antes. Eu sei onde é que estava no dia 31 de dezembro de 2019. Estava muito bem, muito contente e muito otimista em relação ao ano 2020. Estava com uma fezada que 2020 ia ser um ano fantástico. Números redondos repetiam-se, não era bem uma capicua, mas estava mesmo com não sei, acreditava que 2020 ia ser um ano fantástico. E depois, como sabe, no dia seguinte percebeu-se que havia um novo vírus, mas não é a primeira vez que havia um novo vírus. Nós que trabalhamos em saúde pública e quem tem acesso a estes dados vê emergirem vírus e uns nunca chegam a ser problemáticos, outros evoluem para pequenos problemas, outros são contidos, bem, E, enfim. e era quase uma matemática certa de que um dia um Um vírus dia havia de crescer. haveria eu já tinha passado, note bem, por uma pandemia como profissional de saúde. Eu passei para a pandemia da célebre gripe A, que se estava à espera de uma coisa terrível e que depois, apesar de ter sido uma pandemia, ocupou todo o mundo, foi ligeira. O vírus não era assim tão agressivo. A E isso, gripe isso A, foi 10 anos antes da pandemia desta mais do que 10 anos antes. A gripe A, creio, se a memória não me falha, foi em 2009. E, portanto, foram 11 anos antes. Mas, de qualquer maneira, foi uma pandemia para a qual estávamos altamente preparados. Tínhamos feito um livro inteiro na DGS, escrevemos um livro para vírus respiratórios, para a pandemia da gripe. O professor Correia de Campos, durante um ano, autorizou uma task force que ocupou um piso inteiro da DGS, com gente da privada, do público, todos os setores, que só fizeram aquele livro, trabalharam para aquele livro, e muitos especialistas colaboraram connosco. Bem, dito isto, sei onde é que estava na noite da véspera do ano de 2020, muito satisfeita com o novo ano, e sei onde é que estava no dia 21 de janeiro, que foi quando criei a Task Force como diretora-geral, quando eu percebi que era irreversível, grande ou pequena, não sabia, as características exatamente também não, mas que o melhor era internamente, com ou sem declaração da DGS, da OMS, a DGS preparar-se. O que é que se pensa nessa altura? Pensa-se, ok, vamos fazer isto porque estamos preparados para o fazer, ou, oh meu Deus, saiu uma fava? Não, eu na altura ainda estava calma e controlada, mas tinha a sensação que podia ser pior do que nas outras alturas. Tanto isso que fiquei bastante desconfortável com a placidez com que alguns dos meus colaboradores estavam. Eu já estava em estado não plácido, por isso é que decretei, enfim, a criação daquela task force, mas havia muita gente que estava ainda muito a dizer vai ser como já tivemos outras emergências, os Marburgos, as SARS, não era a primeira emergência que tínhamos, não era a primeira vez que ativávamos uma task force, no meu tempo ou no Dr. Francisco Jorge, e portanto havia alguma calma. Olha, para mim nesse dia também nunca mais me esqueço, foi a primeira vez que eu mandei vir comida para a DGS levada por motorizadas e estafetas. Nunca tinha usado aquele método, o mundo era outro e foi a primeira vez que me dei comigo a escolher comida para fazer uma refeição à noite, noturna, na DGS. Há um choque mediático, lá está, para lidar com essa incerteza, que é a pergunta repete-se quando começamos a saber que há um vírus algures lá no Oriente e apanham a doutora Graça de Freitas num sítio qualquer e perguntam então, a pandemia é desta que vem aí, que é séria. Eu lembro-me que a resposta foi, por um lado, tranquilizadora e a minha percepção dessa altura foi calma, que ainda não é desta, ou ainda não é agora, ou não é iminente que o vírus vá cá chegar. Hum, isso depende, isso é porque não há informação suficiente, porque não é antecipável que isso aconteça, ou porque o raio destes cientistas teimosos da Task Force, na realidade, estavam a dizer calma, que isto vai ser igual a sempre. Não, foram, creio eu, três coisas distintas, pensando agora na sua pergunta. A primeira foi toda a experiência passada, nomeadamente, de facto, com a gripe A. O Pedro e o Lobo. O Pedro e o Lobo, nós estávamos preparados. Olha, em 1997, com o professor Constantino Sá Clarides,
despedimos-nos quase na véspera de Natal a dizer Deus queira que já não se veja este Natal. Tinha sido a matança das gripes das galinhas em Hong Kong. Foi a nossa primeira protopandemia, portanto estávamos à beira de um abismo e estávamos apavorados. O vírus era do pior, era o H5N1 aviário das galinhas E esse matava uma mesmo taxa de letalidade brutal, matava mesmo, matou muita gente em Hong Kong e portanto estávamos muito assustados e a partir daí não havia preparação nenhuma em quase país nenhum. Eu encontrei um plano de contingência para a dita da gripe de 2 páginas da Bélgica e foi uma coisa maravilhosa que nos guiou e ajudou a fazer um plano para Portugal. Portanto, por um lado tínhamos essa experiência toda do H5N1, a gripe das galinhas, a gripe das aves, uma grande expectativa, enfim, aquela célebre comissão de acompanhamento da gripe aviária, cujo acrónimo o Jorge Correia fez o favor de me dizer logo 5 minutos depois da nomeação em Diário da República. Que não era capaz de ser um nome bom. Não era um nome bom, atendendo às circunstâncias. Bom, essa CAGA... Portanto, a comissão chamava-se CAGA, era esse o acrónimo. Pronto, e, portanto, exatamente. se calhar em termos de comunicação Ninguém era reparou, capaz de... atendendo que metia galinhas e caca de galinhas não foi uma boa ideia. Bem, dito isto, havia esse passado. Houve a SARS, não se esqueça que houve a SARS, aí sim um susto terrível. Este vírus chamava SARS-CoV-2 porque já há outros vírus da SARS. E o primeiro SARS verdadeiramente perigoso foi o da SARS de 2003. Mas esse apareceu, matou muita gente no lado oriental. De resto, a OMS declara que é desta que era a pandemia, a verdadeira pandemia, e subitamente o vírus desapareceu. Não foi subitamente, levou muitos meses. O que é que acontece com esse vírus? Houve aqui várias circunstâncias de sorte. Uma delas é que ele sai da China e vai para o Vietnã. O SARS-1, da pneumonia atípica, ou da SARS, em Portugal, o Dr. Francisco gostava de batizar as coisas com nomes portugueses e chamou-lhe pneumonia atípica. E fazia muito bem. É a SARS. O que é que acontece com esse vírus? Ele sai de facto da China e vai para o Vietnã, dá um foco no Vietnã. E há aqui uma coisa importante: morre um médico francês no Vietnã. E aí soam muitos alertas. E depois os focos que houve no mundo, passa-se a primeira fase dos planos de contingência, que é conter, é a fase da contenção. E aqui chegamos à pandemia da Covid-19 e ao início do ano de 2020. Portanto, eu venho com este histórico, H5N1, SARS, que foi possível conter, fazer os grandes planos de contingência, depois a pandemia da gripe A, que se chamou A, porque ninguém queria ficar com o ónus de ter aquela gripe, Porque ainda foi do México, ainda sim. foi dos Estados Unidos, depois era das Américas e acabou por ser gripe A, porque vírus A há muitos. Até porque depois havia a dúvida onde é que o vírus pode ter nascido de facto. E isso era um problema diplomático. Ficar com aquele vírus, ainda por cima tinha material suíno, material aviário, tudo que mete material suíno as pessoas não querem. E, portanto, Tinha má fama. O vírus ficou conhecido como gripe A, o que não dá jeito nenhum, porque os vírus da gripe, alguns são mesmo vírus A, pronto. Mas a pandemia chamou-se gripe A. E, portanto, eu vinha desse passado. E quando aparece o SARS, que não se chamava SARS, chamava-se outra coisa no início da pandemia, quando aparece esse vírus que nós, no Ocidente e em todo o mundo, sabemos dele às primeiras horas de 2020, não era a primeira vez que nos acontecia. E havia variedíssimos desfechos possíveis. O da gripe das galinhas, o da SARS, o do Marburgo, já só falando dos vírus respiratórios, havia vários desfechos. E um dos desfechos podia ser um desfecho ou de contenção dos focos, ou de contenção na China, ou de ser mais um dos vírus que aparecia depois, como você dizia, desaparecia, ou pelo menos aparentemente desaparecia. E, portanto, havia muitos cenários possíveis. Isto numa fase inicial. E depois tudo se precipita, porque depois tudo isto é muito rápido. Aparece em Itália, um caso, 2 casos, 10 casos, 100 casos e aquilo parece que se perde o controle. Itália perde-se completamente o controle. Itália faz aquela importação da China. Como é que consegue-se perceber hoje como é que o vírus chega à Itália? Consegue-se por viagens, por cadeias epidemiológicas. Ele não salta, nem vem sozinho. Habitualmente são pessoas atrás de pessoas, e portanto depois descobriu-se supostamente a pessoa chinesa que foi transportando o vírus até que o vírus chega à Europa. E depois a questão de Itália tem muito a ver com a preparação e foi um impacto terrível nos serviços de saúde. E portanto nós fomos dominados em simultâneo e isto leva, enfim, uma intensidade, se quiser assim, de todo o fenómeno pandémico, que é
A China em lockdown, em confinamento, fechada, milhões e milhões de pessoas, uma região inteira, uma cidade, e depois as imagens de Itália. A partir daqui não era só uma questão do vírus e como é que era o vírus, isto extravasou completamente o vírus. Passamos aí a viver uma coisa todos em sociedade que é o medo. O medo, exatamente. E eu gostava de. Na crise anterior, no Vietnã, morre um médico francês. E como é que a médica, Graça de Freitas, perante um vírus que está a matar como matou na fase inicial em Itália, com os sistemas de saúde todos a estourar, que foi aquilo que nós vimos no norte de Itália, tem medo? Sente-se medo? Pessoal? Bem, eu nessa Ou fase. não há tempo sequer para pensar nisso? Nessa fase inicial, mesmo no início, eu não sentia esse medo pessoal. No início, eu só tinha uma vontade enorme de perceber o que se estava a passar, e depois, quando comecei a ser chamada a explicar o que se estava a passar, tinha uma preocupação imensa, porque eu sabia que tinha informação imperfeita e que tinha que comunicar com a impressão imperfeita. É sempre, a informação é sempre imperfeita, mas Fala-me disso. O que é informação imperfeita? é exatamente isso. Havia muitas fontes de informação, havia muito ruído. Note bem, os timings, o tempo da tecnologia, o tempo das redes sociais, há um antes e o depois do Covid, há C e DC. E, portanto, o mundo, de certa forma, até ao ano anterior à Covid, era um mundo que nós, de alguma forma, percebíamos as fontes de informação, o tipo de informação, os canais onde essa informação vinha, se era mais ou menos credível, se era científica ou não era científica. E, de repente, há uma verdadeira avalanche de informação. Portanto, havia a informação da ciência, com os seus pergaminhos e requisitos, e depois havia todo o resto do mundo, as imagens, todas aquelas imagens dos carros militares em Itália, dos caixões, do ano fechado, e depois de muita informação. Que agora sabe-se que não é paralela, mas na altura era quase paralela, a das redes, a dos órgãos de comunicação, tudo um bocadinho perdido, portanto, com muito poucas certezas. Portanto, eu diria que o grau de imperfeição da informação era grande. Ao contrário do grau da preparação, que eu quero aqui dizer, na minha cabeça, a preparação, eu tinha feito o tal livro com outra colega, editamos o livro para a Direção-Geral da Saúde. Na minha cabeça existia a SARS anterior, a inicial, existia uma fase de contenção, existia uma fase de mitigação, se a contenção falhasse, hospitais de referência. Portanto, do ponto de vista da preparação, eu não estava assim tão impreparada. O que eu não estava era à espera que a comunicação fosse tão complexa, e a complexidade começava logo nas fontes. Eram fontes imperfeitas e imperfeitas e sobretudo efêmeras. Eu lembro-me que eu acabava de saber uma coisa qualquer, uma novidade, fosse lá por que canal fosse, e dentro de minutos, 1 hora, 2 horas, era o tempo que eu levava a sair da DGS e a chegar a um estúdio de televisão. Estava em todo lado. Já não era assim, ou estava em todo lado, ou já não era bem assim, era de outra forma. E como é que qualquer. se gera isso? Como é que geriu isso? Bem, eu tentei fazer uma coisa, e acho que isso se deve à minha formação médica e à minha formação como doente. Eu também sou uma doente bastante bem documentada, encartada em doenças, que é, eu quando me formei, quando me licenciei em medicina e comecei a fazer clínica, tive bons mestres, e um deles dizia-me assim, até me tratava por Gracinha, e dizia: "Ó Gracinha, você nunca angustia os doentes mais do que eles já estão. Olha que os doentes já estão assustados, já estão mal, e portanto não é preciso Assustá-los dizer ainda mais. assustá-los ainda mais, vai morrer dentro de 15 dias, vai morrer." Bem, e aquilo para mim foi uma lição muito importante. Estas pessoas estão assustadas, têm uma doença, além da doença têm o tal do medo, não sabem o prognóstico, portanto não estão aqui à espera de que haja um médico que lhes diga: "Isto ainda é pior do que você pensa e vai piorar." Bem, portanto, Até porque muitas vezes o próprio médico, em algumas circunstâncias, também não tem as bola de tais cristal. certezas, a tal comunicação, a tal informação imperfeita. E, portanto, eu pensava: bem, o que quer que eu diga, não posso mentir, tem que ser clara, nem tenho grande vocação para mentir. Se quer que lhe diga, sou das pessoas menos vocacionadas para dizer mentiras. Bem, enganar, sim, agora para mentir, assim, de propósito, não. E, portanto, tinha a preocupação de não preocupar. E depois também pensando em mim própria, como alguém que recebe más notícias, também me lembrava de como é que eu gostava que as notícias me fossem dadas com verdade, com clareza, com algum prognóstico para o futuro.
mas com alguma serenidade. Também nunca gostei, enquanto doente, de receber assim notícias de supetão e drásticas. Portanto, implicava alguma comunicação que preparasse o contexto, que conseguisse explicar a realidade até ao ponto em que ela era antecipável, que fosse rigorosa e que, ao mesmo tempo, fosse vertida nos mídia, que tenha um filtro ele próprio e que tenha uma forma de contar a história. É tudo isso. Só que foi tudo isso e volto à mesma coisa, portanto, eu não tive grande controle sobre a situação no sentido em que era muito e muito depressa. O que esta pandemia para mim teve de completamente diferente foi a quantidade, e agora que estamos a falar de informação e comunicação, a quantidade e a rapidez com que tudo se passou. E como é que se filtra? Como é que se arranja um contexto? Como é que se percebe o que é importante do que é o acessório? Ou até quando quando o acessório está a contaminar já a agenda pública? Olha, eu vou-lhe dizer que será com alguma intuição e com tudo o que se aprendeu até aí. Eu acho que, obviamente, eu fui o reflexo da minha educação, da minha preparação e do meu treino. E lembrei-me há pouco tempo de uma amiga minha que um dia respondeu uma pergunta desse género, dizendo assim, dizendo à pessoa que lhe perguntou, há uns 40 anos, com bom senso e imaginação. E disse-lhe a pessoa: está bem, mas então, e o que é que baliza o bom senso? E ela respondeu-lhe: a imaginação. E perguntou-lhe o outro: e então, e o que é que baliza a imaginação? E ela respondeu-lhe: o bom senso. Bem, e não saímos daí. Mas, basicamente, eu tentei fazer o que foi possível, dentro de princípios que eu tinha, de ser o mais rigorosa possível do ponto de vista técnico, o que sabia, de não mentir, de ser transparente, de não esconder. Mas muito foi vir ao de cima o que eu tinha aprendido, intuição, e hoje, que já passou, tenho a sensação, hoje, que a maior parte do tempo tive sem qualquer rede por baixo. Portanto, era, no Sentiu fundo, isso? estar. Na altura eu acho que nem senti. Na altura, pragmaticamente, as coisas tinham que ser feitas, tinham que ser ditas, tinham que ser comunicadas. Houve uma coisa que abonou a meu favor. Eu, de facto, não era uma pessoa, como é que eu ia dizer, com pouca cultura de epidemias e de pandemias e de doenças infecciosas e de contágios. E isso, de alguma forma, dava-me algum conforto, que eu pensava: bem, mas eu não sou uma ignorante, eu tenho um passado na área da saúde pública, na área das vacinas, na área das epidemias. Eu passei por todas as epidemias desde 1996, todas as que houve, e passei na primeira linha da frente. Eu vou para a diretora-geral, para a subdiretora-geral, exatamente para tomar conta da questão pandémica. O doutor Francisco precisava de alguém que o ajudasse nessa matéria. E então como é que lidou com esta curva, no fundo, que é, primeiro estamos todos assustados e sabemos que há uma gripe pandémica e queremos saber o máximo de informação, mas fundamentalmente temos aquela pergunta que é: vamos morrer disto ou não vamos morrer disto? O que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer? Portanto, precisamos de alguém com credibilidade. Depois começamos a ouvir, lá está, Graça de Freitas, que é, no fundo, uma cara e uma voz de uma instituição que nos vai salvar desta, é um bocadinho essa a sensação. E nessa navegação da incerteza, como é que se lida com o momento em que deixa de ser uma figura tão popular e tão bem-vinda a dizer: olha, lá está a Graça de Freitas a dar-nos más notícias. Olha, lá está a decidir fechar as escolas. Olha, lá está a obrigar-nos a usar um raio de uma máscara. Como é que é? Olha, eu, ao contrário de algumas pessoas que dizem, se eu olhasse para trás, fazia tudo igual, eu não. Eu fazia muitas coisas de maneira diferente. E um dos problemas que eu acho que posso ter tido e que tive de certeza foi que me deixei de tal maneira ir pela intensidade das coisas na hora, no dito online, que eu tive poucos inputs, poucos momentos para refletir no que verdadeiramente se estava a passar. Se eu passasse por uma situação semelhante, obviamente que é muito fácil falar agora, eu reservaria uma parte, provavelmente, da minha manhã, uma parte da minha tarde, uma parte da minha noite, Para pensar? para pensar e para ouvir algumas pessoas darem-me, enfim, a sua opinião do que estava a passar à volta, ter uma espécie de um conselho Pessoas de consultivo. fora da bolha da Epá, do que saúde, do que é fosse, que... porque em determinada altura estávamos cada um de nós por nossa conta. Eu não sei o que é que as pessoas pensam que a Direção-Geral da Saúde é. A Direção-Geral da Saúde é uma grande instituição que fez hoje 125 anos.
é uma instituição pela qual eu tenho uma admiração máxima, porque fez coisas absolutamente extraordinárias. Mas era uma instituição pequena em recursos de todas as formas, em recursos digitais, em recursos humanos, tudo. Nós não éramos nós não éramos o CDC ou o SCDC, não somos nada disso, não éramos nem somos. Portanto, nós éramos uma casa muito mais pequena e, portanto, com tantas tarefas que nós tínhamos para fazer, uns tinham que estudar, outros tinham que comunicar, outros tinham que fazer campanhas, outros tinham que exercer o papel da Autoridade de Saúde. Eu sou a Autoridade de Saúde, era a Autoridade de Saúde Nacional. Tinha uma carga, uma responsabilidade nesse papel para os cidadãos, para os meus colegas, para as outras agências do Ministério da Saúde brutal. Portanto, nós estávamos assoberbados, cada um a tentar fazer a sua tarefa e poucas vezes tínhamos apoio uns dos outros. Isto estou-lhe a falar da fase inicial. Como é que era um dia típico? Era atípico, não havia dia típico. A única coisa que nós sabíamos é que lutávamos contra o tempo para ter boa informação epidemiológica, a melhor possível, enfim, com instrumentos rudimentares, até a nível das tecnologias básicas, da potência dos computadores e, portanto, dos recursos humanos. Portanto, lutávamos para ter boa informação a tempo, mais ou menos. Lutávamos por saber o que é que os outros países estavam a pensar, porque era importante, sobretudo os europeus, as agências europeias, a OMS, os órgãos de referência, o CDC americano, enfim, todas essas coisas que nos davam também bons contributos para o estado da arte. Portanto, eram dias absolutamente alucinantes. Portanto, nós não sabíamos nunca como é que aquele dia ia ser e nada acontecia na hora programada. Vocês que estiveram do lado lá, que eu não vi nunca nenhuma conferência de imprensa, diga-se, nem hoje. Como é que foi aparecer todos os dias? Não sei, porque quando as pessoas me dizem isso, eu digo, você viu-me todos os dias, mas eu não me vi todos os dias. Eu não sei como é ver-me. Não ia ver a gravação? Eu não, mas alguma vez eu ia ver a gravação, Jorge. Eu chegava à casa e continuava a trabalhar e as poucas horas, e não me estou a queixar, foi assim, estou a ser factual, e as poucas horas que restavam era uma luta para conseguir ler 2 páginas, que esquecia completamente, no dia seguinte não me lembrava, não saía da mesma zona do livro. Ler outra coisa que não seja... Mas não saía da mesma zona do livro, não progredia, porque esquecia-me, já estava a dormir e consegui dormir. Eu tinha depois um padrão de colaboradores que era noctívago. Até aí às 2 da manhã mandavam-me mensagens, SMS, a dizer um artigo não sei aonde, mais na China, não sei o quê. E às 7 da manhã, quando acordava? Qual às 7? Eu não desligava. Eu tinha 2 telemóveis ligados. Pi. E havia pessoas que às 5:30 da manhã começavam a ver notícias e a mandar e dizer já morreram mais não sei quantos, uns vão fechar a fronteira, vão fazer assim, vão fazer assado, o vírus sobrevive nas superfícies, não sobrevive. Era uma avalanche, Jorge, era uma avalanche de informação e, portanto, era uma avalanche, pronto, não há forma de dizer isto. Como é que se lida com isso? Como é que se lida com isso pessoalmente? O enésimo telefonema, e não sei quem é que telefonava, mas imagino que toda a gente telefonava. Chega-se a uma altura que eu tinha um colaborador que dizia: senhora diretora-geral, isto ou vai ou vai. E pronto, e chega-se a uma altura que é mesmo ou vai ou vai. Ou nós desistíamos e desistíamos, dizíamos à senhora Ministra da Saúde e ao senhor Primeiro-Ministro: olha, nós não temos capacidade para fazer isto. Ou se era para fazer, tínhamos que o fazer. Não era uma opção, seguramente. Não, para mim não foi uma opção. Eu tinha o meu lugar à disposição sempre. E, portanto, sabia também cada dia em que me deitava que no dia seguinte podia não ser a diretora-geral. Mas pensava, enquanto eu tiver alguma fé em mim própria, alguma convicção em mim própria de que tenho alguma preparação, se calhar maior que a da maior parte das pessoas, e que estou a fazer um trabalho honesto e tanto quanto possível bem feito, eu vou ficar aqui. E foi essa convicção que se calhar me manteve, sendo que tinha sempre o lugar à disposição. E como é que eram nos dias das neuras? Nos dias em que aquilo... Os dias das neuras eram difíceis, eram os dias em que, além daqueles minutos num dia em que todos os dias, a partir de certa altura, eu pensava, amanhã vou-me embora, amanhã saio. Mas pronto, depois aquilo passava. Os dias das neuras, as neuras passavam, não havia nada que no dia seguinte acordasse com aquela neura. Havia outra neura, percebe? Diferente. As neuras eram sempre diferentes. Portanto, a neura com que eu me deitava, os grandes problemas com que eu me deitava,
já não eram exatamente esses. Eu não estou a exagerar, foi assim que eu o senti. Já havia um outro problema a seguir. Eu, por exemplo, você está-me a dizer isso, eu não tinha a noção das redes sociais do que estavam a dizer ou a fazer, não tinha. Da grande ruideira. E um dia cheguei ao Ministério da Saúde e depois da conferência de imprensa disseram-me assim, a doutora Marta Temido, a senhora Ministra, está ali naquele gabinete e quando a senhora Ministra sair vai entrar a senhora Diretora-Geral. Eu esperei, não era o hábito, isso não era o padrão. Eu acabava a conferência e habitualmente ia para a Direção-Geral. As conferências eram no Ministério. Esperei que saísse a senhora Ministra, que vinha com uma cara, enfim, agreste e preocupada, e eu entrei e vi uns senhores e, olha, eu falo muito e fiquei sem palavras, porque foi-me dito, a senhora vai passar a ter proteção Policial? pessoal, policial. Eu disse, Porque havia uma ameaça? pois deve ter havido. Eu não tive capacidade sequer. Não partilharam detalhes? Não disseram o que é que... Disseram-me algumas coisas, eu não tive nem capacidade de perguntar, nem capacidade de entender. E, portanto, eu cheguei a casa e eu vagamente perguntei, e isso vai acontecer quando? E disseram-me, a partir da manhã vai estar sempre uma pessoa à sua porta. Eu disse, ao pé da garagem, disseram-me, não, à sua porta. A senhora não sai à porta sem estar acompanhada. E eu vou aqui partilhar com os portugueses porque foi rigorosamente verdade. Portanto, passou a estar um polícia... Com um sentido prático que eu tenho da vida, e eu que nunca me atraso, até saía de casa às 7 ou às 7:30 da manhã para ir trabalhar, mas pensei, bem, se o senhor ou a senhora que me vier esperar, se eu me atrasar, eu vou pôr aqui uma cadeira no hall de entrada. E eu caí no ridículo de pôr uma cadeira no hall de entrada, uma daquelas cadeiras de abrir e fechar, encarnada, Para a pessoa descansar? para a pessoa descansar, como se aquelas pessoas descansassem. Claro que não. E como se eu me atrasasse, nem eu me atrasava, nem elas descansavam. E a cadeira foi retirada do hall já depois de eu estar reformada, porque eu deixei lá ficar a cadeira onde ninguém nunca se sentou. Mas é para ter a ideia de como os dias foram complexos. E eu hoje até penso que não aconteceu comigo. E, portanto, a Como ideia... é que aconteceu comigo eu ter proteção policial? Portanto, e sentiu o risco? Sentiu de alguma maneira uma ameaça? Senti, num dia eu tinha 2 senhores e uma senhora que faziam turnos. Que revezavam? Que revezavam. E eu um dia, das pouquíssimas vezes em que num fim de semana eu resolvi ir andar um bocadinho a pé, sair um bocadinho de casa para mexer as pernas, para fazer algum exercício. Ainda sozinha? Ou já Não, com esta pessoa? já com as pessoas, já com os senhores da PSP, que foram já agora extraordinários, ao ponto de eu nem me lembrar que eles existiam. Portanto, eles entraram na minha vida, eram discretos e eu assimilei aquilo muito bem. Era uma coisa que eu pensava que não, mas eram bastante. Eu saí e combinei de manhã, fui vindo à conferência de imprensa e disse-lhe, olha, se não se importa, eu hoje preciso de ir andar um bocadinho a pé, aqui ao pé do rio, preciso de ir andar. Sozinha? Sozinha. E a senhora disse, não, vai andar, mas eu vou andar consigo. A senhora não anda sozinha, a senhora diretora-geral. Eu disse, então está bem, então venha comigo. E assim foi. E fomos andar um bocadinho. E um transeunte, um peão, uma pessoa normalíssima da vida não havia ninguém na rua, foi naqueles dias pós-confinamentos, de deserto. Quis dizer qualquer coisa? Vem um cidadão que provavelmente quereria dizer alguma coisa, não sei. Sei que o senhor vem vagamente na minha direção, sem mais ninguém, e a senhora que me estava a acompanhar, a proteger, enfim, abre os braços para o senhor parar. Bloqueou. Para o bloquear, mas longe dele, não o bloqueou em cima do acontecimento. O senhor ainda vinha a uma distância razoável. O problema é que eu nem sequer não tinha consciência, não tive tempo para interiorizar tudo. E, obviamente, a senhora estava armada. E eu, nesse momento, disse, olha, eu vou voltar para casa. Porque aí sim apanhei um enormíssimo susto. Porque não tinha nem sequer pensado que, obviamente, aquelas pessoas estavam armadas. Não tinha pensado. Só quando vi
é que e decidi ir para casa e não voltar a sair de casa, a não ser para ir para a Direção-Geral da Saúde trabalhar, fazer um movimento pendular, casa, Direção-Geral, Ministério, Ministério, Direção-Geral, casa. Os jornalistas têm outro tipo de armas, fazem normalmente perguntas. Noutro tempo em que eu fazia de jornalista, fomos juntos, lá está, quando se começou a falar da pandemia e já a OMS pensava na nossa preparação, numa célebre reunião de Copenhaga, em que fomos os dois, subdiretora-geral da Saúde na altura, já na preparação, e eu como jornalista da Rádio Pública, e temos uma conversa sobre a relação entre fontes e jornalistas, e eu fiz ao contrário do médico que queria pânico na sua fonte. Olha, está a ver, o Jorge contribuiu para a minha formação, portanto, também me fez não sei se foi bom ou se foi mau. Pós-doc. Portanto, nós fomos do mesmo avião, por questão, creio eu também para vocês jornalistas, mas pelo menos eu, de poupança de dinheiro, porque o dinheiro é para ser bem gasto, saía mais barato nós irmos passar o fim de semana em Copenhaga para a reunião de segunda-feira do que depois voarmos num dia de semana. Bendita portanto, poupança. Fomos de facto para Copenhaga. E Copenhaga não é assim uma cidade muito grande e tem aqueles, ou tinha pelo menos na altura, os bares das docas, onde as pessoas acabam todas por se encontrar a beber umas cervejas, sobretudo se o trabalho só começasse 2 dias depois. E o Jorge ficou noutro sítio do avião e saiu primeiro que eu. E quando eu saí, você estava à minha espera na saída da porta da manga, e disse-me com ar muito sério: doutora Graça, comigo não há offs. O que está dito, está dito. O que está dito, está dito. O que é notícia, é notícia. Bom, tal e qual. Eu fui para o hotel e pensei: olha, eu não bebo cerveja este fim de semana. Porque eu tenho que estar completamente atenta para não dizer rigorosamente nada que não se possa ouvir daí a umas horas Fora daqui. E, portanto, mas foi uma grande lição. Foi mesmo uma grande lição de contenção, de cuidado, de respeito. E, portanto, esse fez parte da tal aprendizagem com que eu chego à pandemia. Como é que se faz isso depois, numa sequência de dias em que se está sempre numa conferência de imprensa, sempre a responder a perguntas, sempre com essa torrente de notícias que estão a aparecer? Aí as fronteiras não são nítidas entre o off e o on e o que é e o que não é para dizer. Depois há ali uma zona em que não há fronteiras nítidas. Quer dizer, eu não conseguia, e ainda hoje, quando olho para trás e me lembro de alguns episódios das conferências, não conseguia fazer aquilo em estado puro, bem feito, como ensinou os livros, ou como me ensinou a experiência, ou como me ensinou o Jorge, ou como me ensinava a Diana Mendes, que era a minha Era sempre a fazer, era sempre a andar para a frente. Era sempre a andar para a frente. A sensação era exatamente isso. Quando estamos naqueles tapetes rolantes a fazer as provas de esforço, epá, não para, a menos que dê um grito e dizer pare-me isto. Ou vai. Ou vai. Era um dos lemas que foi sempre lá da minha Direção-Geral da Saúde, ou vai. Eu tenho uma curiosidade. Há um episódio muito curioso quando todos nós estávamos a perguntar como é que raio este vírus se pega, todos, lá está, nas superfícies ou não, aquele cuidado que nós tínhamos nas garrafas de água, o que é que cada um bebia, cada um tinha a sua garrafa de água, e há uma imagem de uma conferência de imprensa antes de começar, que é a doutora Graça de Freitas com um lenço de papel a abrir uma garrafa. Tesourinho deprimente. E eu pensei assim, meu Deus. É um tesourinho deprimente. Isto pega-se assim com essa facilidade. Eu também tive... O que aconteceu nesse? Eu tive os meus tesourinhos deprimentes. E esse foi um deles. E vou-lhe dizer porquê. Porque eu, em determinada altura, também tive os meus medos. Eu em determinada altura, também percebi que havia muita incerteza, sobretudo a questão das superfícies. E vou partilhar consigo, eu estava em fase de pleno medo e nós tínhamos água posta na mesa da conferência de imprensa e tínhamos uma garrafa. Cada um a sua. E tinham-me dito, garantido, eu um dia tinha perguntado qualquer coisa, mas na altura havia mesmo a ideia, as pessoas deixavam, eu lembro, o meu irmão deixava as compras à porta da casa da minha mãe, dentro do saco, e depois os sacos ficavam em quarentena, bem. E depois havia toda aquela coisa, depois desinfetava-se. Portanto, houve também essa fase das nossas vidas, e eu também sou uma cidadã, uma pessoa, e portanto, em determinada altura, também tive os meus medos, e se o vírus sobrevivia muito tempo nas superfícies.
E tinham-me dito, eu tinha perguntado inicialmente e tinham-me dito, não, pode beber à vontade as garrafas e os copos e está tudo sempre desinfetado. E por aquelas coisas estranhas que acontecem naqueles milésimos de segundo antes de começar a conferência, alguém que eu não sei quem foi, nem se era verdade ou se não era, diz, mas olha que as garrafas não estão desinfetadas. E estupidamente eu tenho aquele reflexo, então como é que eu vou pegar numa coisa que não está desinfetada, que a estas horas está cheia de vírus? Portanto, eu aí portei-me mesmo como uma pessoa normal, com os meus medos, com os meus fantasmas, e pronto, e tive o meu tesourinho deprimente. Depois estive quase a ter um tesourinho deprimente que eu vou contar. A primeira vez que eu consegui pensar que conseguiria ter um dia ou dois para ir ao Alentejo, disse ao meu marido, olha, vamos lá para o hotel pequenino onde costumamos ficar, e eu arrumo o quarto e faço as camas. E o meu marido disse, para isso ficamos em casa. Porque eu não queria sequer que alguém viesse lá mexer nas coisas. Aquilo durou pouco tempo. Essa nossa fase durou pouco tempo, mas o certo é que existiu. E a ligação entre a comunicação e o medo é muito claramente sentida. Quando nós não temos essa segurança, ou quando alguém com autoridade, neste caso da Diretora-Geral da Saúde, não é completamente assertiva a dizer um sim ou um não, nós, pelo simples não, vamos lá esperar um bocadinho. Estou a pensar, por exemplo, recentemente, já há um par de anos, quando houve esta crise importante da legionela nos arredores de Lisboa e quando não se sabia ainda qual era a origem de ouvir políticos locais dizer eu suspeito que se calhar é da água que bebemos, ou é isto ou aquilo, e esse efeito Mas é um aí, efeito está a ver, tremendo. aí era uma coisa para nós, os profissionais, completamente controlada. Porque nós sabemos tudo o que é possível saber sobre as legionelas. E olha, nesse surto de Vila Franca, desde as primeiras horas, 2 ou 3 primeiras horas, que todos sabíamos como é que tinha sido propagado. E vou-lhe dizer porquê. Porque o meu colega que fez os inquéritos epidemiológicos foi brilhante e percebeu que uma senhora que estava acamada num 3º andar, que a única coisa que fazia era respirar o ar que lhe entrava pela janela, tinha contraído legionela. E, portanto, aquilo era uma coisa, como se veio a confirmar mais tarde, Pelo ar. Que saiu por uma torre de arrefecimento e que a nível do 3º andar, que são conhecidos os 3º andares por estarem expostos a estes fenómenos, enfim, inalou as gotículas. Portanto, para nós aí os graus de incerteza eram poucos. Isto costuma haver os graus de liberdade e os graus de incerteza. Aqui os graus de incerteza numa doença conhecida, que se sabe todo o padrão de comportamento, que se sabe tudo, são completamente diferentes, independentemente do que a população pensa. Estou a falar do ponto de vista profissional. Então, e como é que uma cientista, Graça Freitas é uma cientista, lida com o facto de a opinião mais relevante de um cientista que estudou um tema e tem toda a informação vale tanto ou se calhar menos do que o Zé dos Bitites que acabou de escrever uma barbaridade no seu Facebook ou no seu Twitter? Essa foi uma das grandes descobertas e estupefacções da pandemia. Foi mesmo. Porque nós estávamos habituados, e quando digo nós, sou eu e os meus antecessores, que era a nível de diretores gerais, subdiretores, mas também técnicos e os infecciologistas todos, nós estávamos habituados a, de facto, tínhamos um conhecimento. E uma autoridade. Uma narrativa e uma autoridade. Exatamente. Olha, era por esta ordem. Conhecíamos as coisas, tínhamos uma narrativa e tínhamos uma autoridade. E era assim. E haveria outras, enfim, pessoas que o saberiam, mas isto era equilibrado. Era um ambiente, de certa forma, controlado e protegido. E depois nada foi assim. Nada foi assim. Se calhar esse foi, à medida que se foi percebendo, o grande choque, que é uma habituada, 40 anos quase, de profissão, exatamente a isso, e depois, de repente, qualquer pessoa, em qualquer latitude, com qualquer conhecimento, dizia qualquer coisa e isso tinha mais ou menos o mesmo valor. Isso sim é um grande desconforto e um grande desassossego. Eu tenho uma grande curiosidade, que é saber, no Comitê dos Peritos, lá está, daqueles que sabem, que leem, que pensam, pegam-se uns com os outros? São muito teimosos quando defendem umas teses ou outras? Como é que... Imagino que aí a função de Diretor-Geral da Saúde, é um bocadinho tentar o mínimo denominador comum, tentar mitigar ali as birras dos cientistas? Há alguma teimosia, mas há sobretudo argumentação e argumentação científica. E uma das coisas que acho que fiz bem é que eu identifiquei quem eram aqueles em que eu
confiava acima de todos. Então, que características têm esses. Olhe, a primeira coisa, por acaso tinham isto em comum que eu lhe vou dizer, eram pessoas relativamente novas, eram pessoas que dominavam as fontes de informação, as digitais e as analógicas e todas, portanto tinham uma capacidade de captar informação, eram capazes de filtrar essas fontes, tinham respeito profundo pela ciência, profundo por tudo o que era evidência científica, os estudos que iam saindo, não quer dizer que não lessem outro tipo de literatura, até às redes sociais, se fosse preciso, mas eram pessoas altamente fiáveis do ponto de vista da procura do conhecimento, da forma como o obtinham e da forma como o transmitiam. E a partir dessa fase, já numa fase mais calma ainda, durante o ano 2020, a minha vida sofreu um grande salto qualitativo, porque eu, de facto, rodeei-me de pessoas, e aqui tenho que mencionar uma, está agora na OMS, nos escritórios da Organização Mundial da Saúde em Atenas, é o Walter Fonseca, e o Walter Fonseca era a pessoa, do ponto de vista científico e técnico, em que eu mais confiava. E tive outros, tive o Diogo Cruz, tive muita gente. Portanto, eram mastigadores da ciência que conseguiam encontrar nas fontes, conseguiam fazer uma editorialização, o que é importante e o que é que não é importante, e criar, no fundo, a papinha toda feita para uma base de uma decisão. Mais ou menos a papinha toda feita, porque aí entrava, nem eu era uma receptora passiva, nem eles eram passivos Fazia entre muitas eles. perguntas. Fazia muitas perguntas. Era uma perguntadora difícil. Não, eu acho que não era difícil, sobretudo porque as pessoas a quem eu perguntava eram muito sabedoras e, portanto, nunca fiz nenhuma pergunta que não fosse difícil. O que eles faziam, e eu acho que foi muito bom, foi ter um princípio da extrema cautela, ou seja, quando me transmitiam com algum grau de assertividade uma informação, estavam certos de que a probabilidade daquela informação ser correta do ponto de vista técnico e científico estavam escurados. grande. Estavam bastante escurados, eram muito cuidadosos. Vou-lhe dizer, eram todos mais novos que eu e eu ficava até nervosa com o que eu achava que era quase um excesso de cuidado, mas não era, porque rapidamente também se percebe, depois de passar aquela fase inicial, que há um fator muito importante, que é de facto a segurança de todas as ações, sobretudo as medicamentosas e as farmacológicas e as das vacinas. E portanto eu depois, outra lição aprendida, se eu algum dia tivesse hipótese de andar para trás, era criar logo um conselho de pessoas muito sapientes, com muito bom senso e muita capacidade de procurar informação boa. Bom, do outro lado, de um lado estão os cientistas, deste lado estamos nós aqui, espectadores, pessoas, cidadãos que não dominamos o que está a acontecer, mas temos perguntas para fazer. De um lado estão os cientistas e do outro lado estão os políticos. E os políticos têm duas características principais. A primeira tem a responsabilidade fundamental de tomar as grandes decisões, têm uma intuição muito forte, mas nem sempre são muito científicos. Como é que foi essa tensão, entre a necessidade dos políticos tomarem decisões e de fazerem perguntas e os cientistas? Olha, se você se lembrar, até à dita da pandemia não se falava em linhas vermelhas. Havia um filme muito interessante americano sobre quão ténue é uma linha vermelha, mas não se falavam. Começou-se a falar do ponto de vista epidemiológico. E é tudo verdade. Quem toma as últimas decisões são os políticos, quem vai ser eleito ou não eleito são os políticos, quem tem outras metodologias para avaliar riscos e impactos desses riscos, os impactos sociais, os impactos económicos, não são só impactos na saúde, são os políticos. Que vai muito para além daquilo que é a epidemiologia, o que é um vírus, o que é a economia, o que é que acontece na nossa vida, a nossa percepção e, no fundo, em quem é que vamos votar ou não vamos votar. Evidente. Em última análise, são os grandes decisores e estão legitimados democraticamente para serem os grandes decisores. Qual é o nosso papel? No outro dia eu vi uma coisa engraçada que é cada aranha na sua teia. Portanto, cada aranha tece a sua teia e cada uma deve ficar lá por ela e depois encontrarem-se. O que é que havia? Havia uma grande preocupação em descodificar e passar informação correta, tanto quanto possível, assertiva, clara, a quem ia tomar a decisão, que eram os políticos. Então, e quando o político perguntava, então e prognóstico? Ora bem, então havia duas coisas. Havia uma, que eram as célebres linhas vermelhas para nós. Quando digo nós, são todos os técnicos, médicos ou não, e não só. Médicos, epidemiologistas, farmacêuticos, enfermeiros, o que fosse.
A linha que era, aqui não se cede. Não se cede. Por exemplo, nós não fazíamos cedências, podíamos ter sido todos demitidos numa noite se houvesse um braço de ferro, que não houve, felizmente, mas nós não cedíamos na segurança das vacinas. Não Estava lá, cedíamos. era uma linha vermelha. Era uma linha vermelha. Se há uma dúvida razoável, não cedemos, é uma linha vermelha e aqui nos sentamos e daqui não passamos. Pronto, havia de facto essas linhas vermelhas. Em relação aos prognósticos, jogava-se muito com as probabilidades. Porque é isso que a ciência nos diz. A probabilidade é esta, a probabilidade é aquela. Em França foi assim, na Alemanha foi de outra forma. Nos países onde já fizeram isto ou aquilo, começou-se a trabalhar muito por analogia com os outros países. Portanto, aí foi muito importante. O trabalho da academia, da Raquel Duarte, de todas essas pessoas que começaram a ter tempo para ver o que se passava noutros países e para digerirem essa informação comparativa. E aprender com os erros e aprender com as coisas que foram bem feitas? Porque a pandemia não estava na mesma fase em todo o lado. Portanto, havia sítios onde aquilo estava a subir, sítios estáveis, sítios a descer, uns já estavam na nova variante, outros estavam na variante antiga. Portanto, se houvesse capacidade de varrer o mundo, isto ao fim de 5, 6 meses de pandemia, não foi logo no início, se houvesse essa varredura do mapa, nós conseguíamos aprender com os erros e as virtudes de cada um. Também é mais fácil dizê-lo agora do que na altura, porque voltamos à mesma história. A informação era demasiado, nem sempre das fontes também mais credíveis, os países, nem todos também, ou quase nenhum, para dizer a verdade, tinha capacidade para estar a fazer e ao mesmo tempo publicar e informar os outros e disponibilizar. Mas iam falando. Bons dados, íamos falando, fartávamos de falar isso. As videoconferências e essas coisas todas foi um avanço. Eu tenho uma curiosidade a propósito dessas decisões e dos prognósticos. Quem é que tomou a decisão final de fechar as escolas? Foi tudo muito rápido. Muito rápido. Olha, esse foi dos momentos mais rápidos que houve. Num domingo, estava eu em casa de uma colega que já tinha andado... Já agora escolas, empresas, mas curso. escolas. Sim, escolas. Estava eu em casa de uma colega médica de saúde pública, apesar de ter mais experiência de vida e ser mais velha que eu, tinha sido minha interna, porque tinha feito outras coisas na vida, a acompanhar a evolução da região norte a nível da população escolar e dos surtos nas escolas. A acompanhar a cientista com toda a calma, com os dados, com a informação. Juntávamos outros ao grupo da videoconferência, perguntávamos o parecer de um que sabia muito de uma coisa, de outro de outra. E estávamos assim quando a senhora ministra Marta Temido me disse que tínhamos que ir para o Ministério fazer uma conferência para dizer o que é que fazíamos às escolas. Bom, e só me lembro bem disto porque eu estava vestida a domingo em casa de uma colega. E, portanto, fiz aquilo que acabei por fazer nas semanas todas a seguir da pandemia, que foi, peguei num lenço e peguei num colar, que não eram meus, e peguei numas coisas assim, e pus sobre uma roupa de domingo. Bom, e fomos as duas. E, curiosamente, a ministra deve ter feito a mesma coisa, porque não estava muito diferente de mim. E depois, em poucas horas, todas aquelas decisões se atropelaram. E a última acaba por ser sempre uma decisão política, baseada nas coisas técnicas. Há aqui uma coisa que é bom, e é bom que assim seja, porque, de facto, há uma responsabilidade e um poder político que, baseado nas opiniões que recolhe dos técnicos, que temos a obrigação, o dever de lealdade e a obrigação de dar a melhor informação possível, as últimas decisões serão sempre dos políticos. É evidente que às vezes os políticos podem quase delegar em nós, quer que lhe diga, dizer, olha, aí nesse assunto decida porque nós não conseguimos sair deste impasse e o que é que você acha que se deve fazer. Mas mesmo assim, e eu acho que é certo e que é bem, porque volto a dizer, foram eleitos e têm umas responsabilidades que os técnicos não têm. Os técnicos têm uma obrigação diferente da obrigação dos políticos. E uma delas é ser leal aos políticos com quem se trabalha, a outra é dar-lhes a melhor informação possível, a terceira, ter o lugar à disposição, a quarta, sair se for caso disso. Houve algum momento em que a demissão foi considerada não como uma fantasia, mas como uma decisão tomada? Eu acho que houve aqueles pequenos momentos que eu lhe estava a dizer há pouco, houve vários dias e foi mais... talvez no início, e era por ondas, olha, era como a pandemia, era por ondas. Havia uma altura em que estava tudo aparentemente calmo, depois precipitavam-se muitos acontecimentos. Eu, por vezes, digo-lhe, sou sincera, metia a cabeça na almofada e pensava, olha, e amanhã demito-me, pronto.
ou digo à ministra que arranje outro, ou ela diz-me a mim, qualquer coisa, mas depois o dia seguinte era outro dia. Não lhe consigo identificar, nem para mim própria, que gostava de ter uma linha, uma timeline mais objetiva de toda esta amálgama. Eu gostava de ter ali tudo certinho, dia 1, dia 2, dia 3. E se eu quisesse, eu teria. Porque uma coisa é verdade. A Direção-Geral da Saúde, que tem uma unidade de emergências em saúde pública, há muitos anos, desde o tempo do Sá Clarides, tem a timeline da pandemia. Portanto, eu tinha funcionários técnicos Está lá, está que desenhada. escreviam todos os dias o que se passava. Eu é que nunca tive, enfim, a vontade de ir visitar essa timeline. Visitei as das legionelas, sempre para aprender para a próxima crise das legionelas, mas não visitei a da pandemia de SARS-CoV-2. Vamos fechar, mas eu quero saber como é que Graça de Freitas reage a duas coisas. A primeira é aos familiares que ao longo desta crise telefonaram ou disseram: olha que isto se calhar não é assim, portanto crítica direta daqueles de quem mais gostamos, e por outro lado aos inúmeros memes ou piadas na internet que se fizeram à volta da persona Graça de Freitas, não da pessoa, mas daquela pessoa que teve aquela exposição mediática tão grande. Então, olha, os meus familiares tiveram muito pouca intervenção. Os meus familiares mantiveram-se presentes para o que desse e viesse, mas manifestaram a sua opinião a posteriori. Eu só soube verdadeiramente o que eles pensaram, e algumas vezes não pensaram muito bem, depois. Portanto, houve muito pouca interferência dos meus familiares, e quando digo, até estou a falar de familiares diretos, nomeadamente do meu irmão, com quem eu contacto muito, e do meu marido. Portanto, foram duas pessoas que, quando contribuíram para eles próprios serem portadores de informação, ou científica, ou jornalística, ou uma notícia, ou dizer-me: olha que estás a apanhar da esquerda, ou da direita, ou da frente, ou garantir o vento vem de que trás. descansava e que estava alimentada e que voltava para a missão. Isso, basicamente era isso, exatamente isso. Meu marido tornou-se um perito em compras extraordinário, compras de supermercado, não domina até hoje tudo, e portanto foi fácil. A segunda questão que me tinha posto, as piadas. As piadas, eu achava piada. Eu achava piada às piadas, apesar de tudo. Eu só não achei piada a uma coisa, e isso digo-lhe que não achei mesmo. E continuo a não achar, e acho que nunca vou achar. Eu tolerei melhor, mesmo as pessoas que disseram muito mal de mim, ou fosse onde fosse, do que aquelas que, me conhecendo, não vieram um dia dizer: epá, calma, que ela não é assim tão má. Houve ali uns meses em que eu sentia essa necessidade. Pensei, mas não há aqui uma alma que ache que eu não estou a fazer tudo mal? Porque houve uma altura em que eu percebi que as pessoas estavam todas a dizer que eu estava a fazer tudo mal. E eu pensei, mas não há aqui uma alminha que venha dizer o contrário? E quando finalmente essas alminhas surgiram, não imagina o sentimento de gratidão eterna que eu terei para com essas pessoas, porque elas de alguma forma contrariaram aquela onda incrível, negativa, com razão e sem razão algumas vezes. Eu não estou a dizer que fiz tudo certo, nunca o direi, nem que faria tudo da mesma maneira, também nunca o direi. Mas senti mais a falta de alguém que dissesse: bem, calma, que não é assim tão má, do que os que diziam: é mesmo má, é péssima. Esses, de certa forma, estavam a fazer o papel deles. Custou-me muito. Isso custou-me. Reservo a última pergunta para saber, ou para pensar, se alguém se sente mais útil quando ocupou o cargo de Diretora-Geral da Saúde, tendo que lutar contra uma pandemia, ou nos primeiros meses como médica à periferia, no Alentejo, no início da carreira? Oh, é tudo tão diferente. Porque há aqui um fator que não se pode comparar. É o fator idade. Eu, quando fui para o Alentejo, ainda acreditava que podia salvar o mundo, que podia fazer a diferença, a mudança, que o facto de estar ali a fazer consultas de planeamento familiar às senhoras de Ponte de Sor e eu fazer uma revolução sexual planetária, quer dizer, é totalmente diferente, porque é diferente o tempo, o sítio, a minha idade, sobretudo isso, portanto é a idade das grandes crianças. Mas há uma coisa que eu sei, em relação àquela população lá de Ponte de Sor, a que eu fiz consultas de saúde materna, de planeamento familiar e de pediatria aos filhos, eu sei que fiz bem. Às pessoas que me ouviram durante a pandemia, eu não sei. Portanto,
encalhando, fui mais útil nos meses de Ponte de Sor. Graça de Freitas, muito obrigado. Obrigada.